Vamos começar dando continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. Tá? Boa noite, Eliana, um grande abraço. Um abraço para vocês aí que estão acompanhando, tá? Sejam bem-vindos. Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui certinho. Tá. Aqui, deixa eu pegar aqui. Para a gente dar sequência então no nosso estudo, tá? Então vamos começar. A Joana de Ângeles está falando nesse tópico que nós estamos aqui a respeito do desconhecimento de si mesmo, porque nós nos desconhecemos, nós desconhecemos a nossa realidade profunda, o nosso self, tá? Nós desconhecemos a nós mesmos, nós precisamos nos detectar, precisamos nos conhecer, tá? Precisamos nos descobrir. É imprescindível, né, nós conhecermos a nós mesmos em profundidade. Tá? Enquanto nós continuamos apenas na visão superficial do ego e não identificamos a nossa realidade profunda, nós não descobrimos o Deus interior, o potencial superior que todos temos. Tá? Então ela começa dizendo, é necessário um exame profundo, sério, constante do si. Quer dizer, um estudo constante do si mesmo, do si profundo, do self. Tá? Nós precisamos de um estudo sério, profundo, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Pelo menos tentando realizar esse estudo mesmo com as nossas limitações. Né? Então, o estudo da nossa constituição, tá? Da nossa constituição, da nossa essência, né, do que nos constituímos, dos objetivos que nós devemos perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplanam as arestas, e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Tá? Então vamos lá, vamos por partes aqui para a gente não embolar aqui o nosso raciocínio. Né? Então ele está falando, ó, a gente precisa aprofundar a sonda de investigação no eu profundo, né? Para nós nos conhecermos melhor. Quais são os nossos objetivos? Qual é a nossa essência? Quais os meios de nós utilizarmos para alcançar os objetivos que nós perseguimos, né? Que recursos que a gente conta, que a gente pode utilizar. Tá? Então, tudo isso, gente, tem como objetivo a autoconscientização. Nós nos autoconhecemos, nos autoconscientizarmos. Né? Então, mediante a autoconscientização, se aplanam as arestas. A gente vai eliminando defeitos, limitações, a gente vai desfazendo essas limitações. E o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Tá? A princípio, gente, não é muito fácil, porque até a autodetecção, o autoconhecimento, frequentemente até nos tira a paz a princípio. Tem pessoas até que se deprimem, às vezes, quando começa a se conhecer melhor, né? Quando começa a aprofundar a realidade de si mesmo, do si, às vezes a pessoa começa a se deprimir, porque ela ainda não tem os recursos da confiança, da autoestima, da fé, da esperança, ela ainda está desinstrumentalizada, ela vai precisar criar esses instrumentos. Então muitas vezes ela começa a ver os vazios que existem dentro dela, ela se deprime. Mas até isso é passageiro. Com o tempo acontece isso que a Joana estava falando, né? O rio vai conduzindo para o mar da paz,
né? A gente vai conduzindo para a paz que todos necessitamos, né? Então a paz é o resultado, é o somatório do nosso autoconhecimento, de cada busca que nós realizamos, daquilo que nós vamos descortinando dentro de nós vamos alcançando essa paz. Tá? Tudo exige esforço, tudo vai exigir o investimento. Né? A Val está dizendo, quanto mais nos conhecemos, mais equilíbrio conseguimos. E a paz se instala em nós. Isso mesmo, Val. Perfeito, é isso aí, né? Então nada virá de graça para a gente, né? Às vezes a gente quer uma paz ociosa, a gente quer uma paz rosada, né? Sem esforço. E não virá sem esforços. Toda melhora é uma subida. Acho que eu já falei umas 500 mil vezes isso aqui, né? Toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Tá? Então é isso, nós temos que nos esforçar. Né? A Val está dizendo, é uma espiral, né? É verdade, Val. Às vezes a gente acha que está retrocedendo, e na verdade nós não estamos retrocedendo, nós estamos fazendo aquela volta, aquela descidinha da espiral para depois dar um novo salto, uma nova abertura, que depois vai ter uma nova caidinha. Né? Às vezes a gente acha que é um retrocesso, mas não é não. Tá? Faz parte, às vezes até a pessoa está fazendo algum processo terapêutico, indo para o centro, ou psicoterapia, aí começa a dar uma pioradinha, depois de algum tempo que ela estava melhor, ela acha que está retrocedendo, mas não está não. Por isso que a gente tem que avisar as pessoas, não está não. Ela simplesmente está tendo que retrabalhar algumas questões que ainda ficaram para trás, para que continue avançando, para que abra novamente, dê um novo salto e possa continuar a sua busca. Tá? Certo? Aí ela fala assim, para tanto é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físicos. Tá? Nós precisamos então desse autoexame em todos os sentidos, tá? Para que a gente se conheça cada vez mais, a gente detecte a nossa necessidade, o que já está existindo de bom dentro de nós, o que precisa mudar, né? Tá? Nós precisamos disso, né? Por isso que a meditação é importante, né? Porque a gente vai parando mais em nós mesmos, né? A gente vai parando mais na nossa realidade profunda, vamos detectando essas coisas, né? Ah, Wasser, é verdade, Alex, são as pausas para as reflexões necessárias, para poder prosseguir, isso mesmo. Até a pausa faz parte do ritmo, né? A pausa faz parte do ritmo. Então ela também está dentro das leis naturais, né? Do ritmo da vida, né? Tá? Então a Joana continua dizendo aqui, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Olha aí, de vez em quando ela repete isso, tá? E a gente tem que fixar isso na gente, né? Tudo começa na mente, pessoal, tá? E aí estão as matrizes das próximas ações. Você quer mudar comportamentos? Quer mudar a sua existência? Quer mudar a configuração da sua vida? Tem que partir da mente, não tem outro jeito. Nós temos que partir da mente. É de dentro para fora. As sementes dos nossos atos são os nossos pensamentos. Então essas sementes elas vão germinar, se transformando em atos, em frutos, em resultados, conforme o seu desenvolvimento, conforme as suas qualidades, as suas características. Bons pensamentos vão gerar atitudes positivas. Pensamentos negativos vão gerar também resultados negativos. Colheita negativa. Tá? É fácil da gente entender isso, né, pessoal? É bem fácil da gente compreender isso. Não é difícil, né?
O Enio está dizendo aqui, o Enio Fernandes, melhorando a forma de pensar, consequentemente vou melhorar a minha vida. E a Joana fala assim, quando nós não estamos obtendo sucesso nos nossos empreendimentos, quaisquer que sejam, espirituais, financeiros, né, profissionais, se nós não estamos obtendo sucesso, é porque nós não estamos partindo da planificação mental. Ou seja, desse cultivo de pensamentos superiores, de planificar na mente, mentalizar o sucesso, mentalizar a conquista daquilo que nós estamos desejando, começa na mente. Nós temos que partir de dentro para fora. Tá? Então ela diz que quando esse sucesso não acontece é porque nós não planificamos primeiro mentalmente. Né? Tá? Então o exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui o passo decisivo para o autodescobrimento. Né? Então, olha só, até para o autodescobrimento, nós temos que ir eliminando as ideias perniciosas. Tem que ir abrindo espaço, gente. Nós temos que ir tirando essa sujeiraiada que está dentro de nós, para abrir um espaço, até para que a gente possa se autoconhecer. Né? Por isso que o exercício de bem pensar elimina as ideias perniciosas a que nós estamos apegados, viciados nessas ideias perniciosas. Como que fica ocupando espaço dentro de nós, né? Não é? A gente fala que pensamento não ocupa espaço, né? Mas na verdade ocupa sim, viu? Não, talvez não de uma forma física, né, como a gente está acostumado a lidar com o espaço, né? Mas quando a gente gruda em certos pensamentos, quando a gente gruda, a gente se identifica em certos pensamentos, na verdade a gente está deixando de se identificar com outros espaços, com outros pensamentos. Quando a gente gruda em certas atitudes, quando a gente gruda em certos hábitos, a gente deixa de utilizar outros hábitos. Por isso que tem que haver essa substituição. Nós temos que nos libertar dos conteúdos negativos. Tá? Temos que nos libertar disso. Né? O Enio está perguntando aqui, Alexandre, como é que eu faço para suportar as perturbações do local onde eu trabalho? Né? Então, Enio, nós estamos no ambiente necessário para nós, que nós buscamos, que nós elegemos, que a vida foi nos conduzindo também para que estivéssemos lá, porque nós temos condição de ajudar em algo, de aprender algo, né, de vivenciar algo bom, né, para o nosso espírito e ajudar as pessoas que ali estão. Né. A primeira coisa é nós mantermos o nosso referencial de saúde. Então, se nós percebemos que as pressões ambientais são muito fortes, nós temos que ser mais fortes do que as pressões ambientais. Isso é básico. Né? Se as dificuldades estão muito grandes, nós temos que aumentar a oração, aumentar a vigilância, aumentar o evangelho, a leitura, a meditação, o pensamento positivo. E olha lá, ainda que vai dar trabalho para a gente. Tá? Mas, conforme o tamanho da dificuldade, tem que ser o tamanho da dosagem de busca espiritual que nós empreendemos. Entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante aí. Tá? Né? Quanto mais dificuldade, maior tem que ser a nossa intensidade. Ah, Alexandre, mas eu já oro, eu já leio, eu já cultivo. Então, ore mais, leia mais, mais pensamento positivo, mais amor, mais compreensão. Não tem outro caminho, pessoal. Não tem outro caminho, tá? Senão a gente vai acabar se desequilibrando e a gente acaba perdendo a oportunidade aí de ficarmos bem e ajudarmos onde estivermos, né? Tá? E ainda assim, de vez em quando a gente vai perder a paciência, de vez em quando a gente vai falar umas besteiras. Faz parte. A gente ainda não está com essa bola toda. Então, de vez em quando a gente vai pisar na bola,
né? Certo? E a gente tem que aprender também a conviver com os nossos erros também, né? Sem nos exigirmos demais, sem nos cobrarmos excessivamente. Deixa eu pegar mais um trechinho aqui para a gente continuar. Sistematicamente manter-se vigilante contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão, da censura ao comportamento dos outros, da autopunição e autodesvalorização, da inveja e de outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes. Ponto. Vamos dar uma paradinha aí, né? Então, olha só, até tem a ver com o que o Enio estava colocando, né? Está falando justamente aí um assunto que tem a ver com o que o Enio estava colocando, né? Então, sistematicamente nós temos que manter a vigilância. Manter a vigilância. Nós estamos aprendendo aqui que manter a paz, para a gente manter a paz, a gente tem que manter a vigilância. Né? Diz que o preço da paz é a eterna vigilância. Tá? Então, primeira coisa, manter-se vigilante contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão, quando a gente está se achando coitadinho, quando a gente está se achando sofredor, é porque nós já estamos entrando na autocompaixão. E geralmente, quando a gente começa a cultivar a autocompaixão, os outros começam a ser os culpados. Pelo meu desassossego, pela minha doença, pelo meu mal-estar, o outro começa a ser o culpado. Entenderam? Então, ao mesmo tempo que eu cultivo a autocompaixão, geralmente eu estabeleço censura ao comportamento dos outros, que para mim está todo mundo errado. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que também perceber que está caracterizando o nosso comportamento. Né? Então a gente fica cultivando a autocompaixão e ao mesmo tempo culpando os outros, porque se eu me sinto vítima, tem alguém é o algoz, não é? Alguma pessoa é o culpado, se eu estou me vitimizando, não é? Então sempre tem as pessoas que a gente elege como sendo as culpadas pelo nosso sofrimento, tá? Deixa eu fazer uma pausa, deixa eu ver o que o Enio colocou aí. Não é fácil trabalhar todos os dias em uma empresa pública, como por exemplo os Correios, que é a empresa que eu trabalho, pois as dificuldades de trabalho, as condições de trabalho são precárias. Tem que ter muita paciência e muita tolerância. Não é fácil, minha gente. É isso mesmo. Não, Enio, tranquilo. Mas é isso aí, Enio. É isso que a gente está conversando aqui. Você está no lugar certo para treinar a sua paciência. A gente faz oração, você, Senhor, me dá paciência. Aí Deus manda dificuldade para a gente. Que é para a gente treinar a paciência, não é? Você não pediu paciência? Então aí as dificuldades para você treinar a paciência. Como é que a gente vai treinar, né, Maria? Sem as dificuldades, não é? Então, você tem que mudar o modo de orar, não ficar pedindo paciência. Eu estou brincando, gente. Tá? Mas seria lógico, né? A gente pede paciência, Deus manda a dificuldade, que é a maneira da gente treinar a paciência, né? Mas em todos os trabalhos, cada um de vocês vai ter uma história para contar, né? Cada um de vocês vai ter um desafio que está vivenciando, pessoas complicadas, clientes, patrões, empregados, não é? Família. Cada um de vocês vai ter as dificuldades de vocês, vai ter as histórias, 1000 histórias para contar, não é? E isso é normal. Os familiares, sogra, cunhado, primo, tio, avô, avó, né? E, gente, mas o nosso amadurecimento começa por compreendermos, tolerarmos aqueles que estão no nosso caminho. É para a gente amar o próximo. Quem é o próximo? Não é o próximo da fila lá, é o próximo, é aquele que está mais próximo de nós. É aquele que trabalha junto todo dia, são os amigos, são os parentes, porque os outros já estão longe de nós. Aqueles que não nos suportam, aqueles que não conseguem nem olhar para a gente, eles já estão longe da gente. Então esses que estão mais próximos são aquelas pessoas que a gente precisa exercitar a convivência com elas. Não é?
E frequentemente são aqueles que mais vão dar trabalho para a gente. Porque são os que convivem com a gente. Ora, é lógico, não é? É lógico que aquele que convive com a gente nos dê mais trabalho. Não é? É aquele que vai errar com a gente vai errar com ele também, frequentemente. Né? Então, Jesus deu um exemplo muito claro disso. Né? Jesus falou assim, ó, eu não escolhi a vós outros, os 12, e um de vós não era o diabo? Entre aspas, né? Vamos relativizar esse diabo aí, né? Eu não escolhi a vós outros, os 12, e entre vós não estava o diabo? Jesus que falou. O diabo, assim, estava ali alguém que não estava harmonizado com o pensamento comum, né, que não estava harmonizado com aquela frequência de amor que Jesus estava irradiando. Foi nesse sentido. A gente sabe que diabo, demônio, essas coisas não existem da maneira que a teologia tradicional estabeleceu. Né? Então, gente, nos grupos sempre vai ter as dificuldades, sempre existirão as dificuldades, sempre existirão as pedras no sapato, os espinhos na carne, sempre existirão. Por isso que não dá para a gente querer resolver na base da fuga. Nós não podemos querer resolver os problemas na base da fuga. Porque você foge de uma situação, a vida vai colocar outra pessoa igual àquela que você fugiu dela, a vida vai colocar outra igualzinha no seu caminho. Aí você vai pensar assim, mas será possível? Você vai parar e vai pensar, mas será o Benedito? Mas será possível que... Né? Acabei de deixar uma pessoa lá daquele jeito, surgiu uma outra pessoa igualzinha no meu caminho. Mas será possível? Por quê? Porque a vida sempre vai fazer a vida funciona na base do enfrentamento. Sempre vai fazer a gente enfrentar aquilo que a gente está fugindo. Entendeu? Para que a gente supere aquilo, para que a gente vença aquilo. Né, Maria? Então, será sempre na base do enfrentamento. Nós temos que aprender a enfrentar os desafios e não fugir deles. Né? O Balk está dizendo, não se faz um grande velejador sem um mar tormentuoso, né, Balk? Isso mesmo. É o momento da gente treinar, né, Balk? Da gente treinar as nossas habilidades de velejador aí, né? A Wasser, quando não põe a mesma, em uma situação ainda mais complicada. Então, às vezes até as situações vão se agravando com o tempo, né? Quando a gente foge, né, das nossas responsabilidades, deveres de convivência, de fraternidade, né? Então é isso aí, né? Então, voltando aqui ao que ela estava dizendo, né? De nós nos mantermos vigilantes, né? Vigilância constante, vou colocar de novo aqui, né? Contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão, de não ficarmos nos vitimizando, da censura ao comportamento dos outros, não querer controlar todo mundo, ficar censurando todo mundo, nós não precisamos fazer isso. Tá? Viva e deixe viver. Viva e deixe viver. Né? Respeite o pensamento dos outros, respeite a ideia dos outros, o comportamento dos outros e cuide de melhorar o seu, o nosso, que a gente precisa, né? Nós precisamos, toda vez que nós estivermos inquietos por mudarmos o outro, não, mas a pessoa não pode pensar desse jeito, Alexandre, a pessoa tem que mudar, porque está errado. Olha, toda vez que estivermos inquietos na necessidade de mudar o outro, voltemos a nós mesmos e nos perguntemos, será que eu não estou fazendo coisa pior do que eu estou censurando no outro? Será que eu já não fiz? Será que eu não vou fazer ainda? Então deixa eu tomar cuidado, deixa eu ir devagar aqui no andor, né? Deixa eu ir devagar, né? Respeitar o comportamento do outro, compreender, porque eu posso ter caído já nisso, posso cair, posso estar errando nisso do mesmo jeito, ou em coisas piores até. Tá?
O Balk está dizendo, a única pessoa que podemos mudar somos nós mesmos, né? Isso mesmo, Balk, verdade, né? De outro modo, gente, é sempre ilusão da nossa parte. Até a Joana fala, em um dos livros dela fala, qualquer tentativa de mudarmos o mundo, de queremos mudar as pessoas, é pura ilusão da nossa parte. Nós vamos mudar o mundo? Vamos mudar o nosso mundo interior. A melhor maneira da gente mudar o mundo é nós passarmos a estar mais saudáveis. Porque pelo menos nós vamos ser um a menos a dar trabalho nesse planeta, que já está meio maluco, né? Nós seremos um a menos a dar trabalho dentro desse planeta aí, né? E além de não darmos trabalho, nós vamos ainda ajudar os demais na medida do possível, né? Também evitarmos nos vigiarmos contra a autopunição, autodesvalorização. Às vezes nós ficamos nos autodesvalorizando, autodepreciando, autopunindo, sem nenhuma necessidade de fazermos isso. Sem nenhuma necessidade. Tá? Ficamos usando de padrões verbais autodepreciatórios, né, que faz mal para a gente. Tá? Isso gera uma energia ruim, gera um insucesso na nossa vida. Né? Ela continua dizendo, a inveja e outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes. É isso aí, falou tudo. Né? São comportamentos dissolventes, dissolvem as nossas melhores possibilidades e anestesiam as nossas forças. Né? O Balk está dizendo, alguém disse, não me lembro quem, queres mudar o mundo? Mude a ti mesmo, né? Isso mesmo. A ilusão é pensar que fugindo resolve. Podemos até fugir do outro, mas não podemos fugir da nossa própria consciência. Né? E onde nós formos, nós estaremos com ela, né, Wassel? Então a gente tem que aprender a se auto-encontrar, porque não adianta mudar de casa, não adianta mudar de país, não adianta mudar nem de dimensão. Porque às vezes a pessoa acha que morrendo ela vai resolver o problema. Não vai resolver. Né? O suicídio, por exemplo, não vai resolver, só vai agravar. Nem mudando de dimensão a gente não vai resolver, porque está dentro de nós. Então a gente muda de dimensão, vai para a dimensão espiritual, mas o problema continua dentro da gente. Né? Então continua o pepino lá para a gente descascar. O abacaxi vai estar esperando para a gente descascar. Tá? Só que vai estar um abacaxi maior. Né? O abacaxi vai ficar maior. Então, continuando, né? Preencher os lugares que ficarão vagos com a eliminação desses sórdidos comparsas mentais. Isso é tudo que a gente falou aí. Esses pensamentos negativos, ela está chamando de sórdidos comparsas mentais. São os nossos amigos, entre aspas. Esses pensamentos são os nossos comensais. Eles comem com a gente, eles convivem com a gente. Eles fazem parte da nossa vida. Nós aproximamos esses pensamentos. Nós gostamos deles, por mais prejudiciais que sejam. Então a Joana fala assim, olha, começa a se libertar desses comensais aí, desses sórdidos comparsas mentais. Né? Com a presença do altruísmo, da fraternidade, do auto-amor. Os espaços vagos vamos preenchendo com conteúdos positivos, com hábitos positivos, com conceitos positivos. Não é? Vamos preenchendo com coisa boa. Os espaços devem ser preenchidos. Tá? Todos os espaços devem ser preenchidos. Se não forem com coisas boas, eu sempre falo isso para os meus pacientes, se não for com coisa boa, você vai preencher com doença, com tratamento, com remédio, entendeu? Então a gente tem que preencher nossa vida com coisa boa. Você acabou de fazer uma coisa boa, faça outra coisa boa. Acabou aquela, faça outra. Né? Por quê? Porque você não dá espaço para as coisas negativas. Não dá espaço para pensamentos deprimentes, porque você está sempre fazendo coisas que você gosta, né? Coisas que te estimulam, que geram bem-estar, que geram saúde. Não tem como ficar mal
Só se a gente quiser ficar mal, né? Certo? O Enio está colocando aqui, os nossos negativos podem atrair espíritos obsessores, né? Os pensamentos negativos podem atrair espíritos obsessores, tá certo, isso mesmo. Né? Muito bem. Então vamos pegar mais um trechinho aqui. Vocês aproveitam para respirar um pouquinho também. Aqui todos nós temos que dar uma respiradinha porque esses assuntos aí são palpitantes, né? Então vamos lá. Reconhecer-se fadado ao triunfo. Olha só, gente. Reconhecer-se fadado ao triunfo. Olha que diferença. A pessoa fica se achando fadada ao sofrimento, à infelicidade. Aqui a Joana está falando assim, ó, você tem que reconhecer-se fadado ao triunfo. Você tem a destinação da felicidade, da plenitude, do triunfo, da paz. Né? Nós estamos fadados a isso, é um determinismo divino, nós estamos fadados a isso. Não ao contrário. Não ao contrário. Sempre que nós estivermos concluindo o contrário, Alexandre, eu nasci para sofrer, porque minha mãe já sofria, porque meu avô já sofria, porque minha bisavó já sofria, então eu sei que minha família, ela nasceu para sofrer. Ele vai assim, olha, pode parar com esse pensamento aí, porque se era assim, acabou agora isso aí, acabou esse sofrimento, acabou já esse sofrimento aí, viu? Tá? Acabou já, né? Então, por quê? Porque nós precisamos mudar de atitude. Porque, na verdade, a atitude mental, os padrões verbais que a gente utiliza, são padrões que vão passando de geração em geração. Essas crenças, essas pseudo-verdades, né, vão passando de geração em geração e o filho vai criando, o pai vai criando o filho cresce, vai criando o filho dele e vai passando essas bobagens que a gente coloca na nossa cabeça, que coloca na consciência coletiva ali das pessoas e acaba gerando um problema danado, porque gera sofrimento. Acaba gerando o resultado é sofrimento. Né? Porque a vida vai mostrar para a gente que o que a gente coloca na cabeça está certo. A vida, como diz Emmanuel, a vida somente nos dá conforme as nossas concepções. Isso aqui é uma coisa de ouro. A gente tinha que colocar essa frase assim na parede de casa e olhar todo dia para isso. A vida somente nos dá conforme as nossas concepções. Aquilo que você acreditar que é, assim será. Né? A vida somente nos dá conforme as nossas concepções. Tá? Até para que não haja desperdício na vida, né? Então, Deus vai nos dando a vida, né? Vai nos dando os recursos conforme a gente acredita que isso é possível, né? Conforme nós nos abramos a esses recursos, né? Certo? Deixa eu ver aqui, o que mais que ela falou aqui? Então, reconhecer-se fadado ao triunfo e avançar na sua busca, sem pieguismo ou presunção. Tá? Não vamos ficar ali piegas, né, sofrendo, nos atormentando, ou presumindo, né, através da presunção, né, que nós temos todos os direitos. Não, nós não temos todos os direitos, não. Tá? Não, Deus deve me ajudar, porque eu ajudo as pessoas, Deus tem que me ajudar. Não tem nada, Deus não tem nada. A gente é que tem. Deus não tem nada. Se Deus quiser, me ajuda. Não é? Mas nós temos que deixar essa presunção de lado. Né? Torna-se a próxima etapa do programa de autodescobrimento. Quer dizer, o próximo passo é deixarmos o pieguismo e a presunção de lado. Porque
Porque às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu comecei a fazer o pensamento positivo lá e Deus não deu aquilo que eu estava querendo. Eu falei, calma lá, não é assim. Nós não podemos ficar cultivando essa atitude caprichosa. Né? Não podemos ficar cultivando essa atitude caprichosa, agindo como criança. Né? Não, porque Deus não está me dando isso, não está me dando aquilo. Calma lá. Insista. Como é que Jesus ensinou? Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Quer dizer, peça, saiba o que você quer, busque, se mova nesse objetivo e bata, insista, persevere. Persevere. Se é algo legítimo que você está querendo, persevere. Né? E aquilo vai tomar corpo na sua vida, mas ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Não adianta a gente querer esperar, querer manter uma atitude imediatista, né, na nossa vida. Certo? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Vamos ver daqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Ela diz assim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ela diz assim: insistentemente reagir aos pensamentos inquietadores. Tá? Nós temos que insistir reagindo contra os pensamentos inquietadores. Por quê? Porque esses pensamentos, eles vão tentar tomar conta da nossa mente. Eles vão se insinuar no nosso pensamento. Às vezes brotando dentro de nós, às vezes por influência espiritual. Esses pensamentos vão tentar tomar conta de nós. Aí a pessoa fala assim, mas Alexandre, eu não domino os meus pensamentos. Quando eu vejo, eu já estou pensando, tal, né? Mas aí, pessoal, é porque nós não estamos exercitando essa disciplina mental. Nós temos que reagir aos pensamentos inquietadores. Você percebeu que esses pensamentos estão querendo se estabelecer em você? Opa, sai para lá, jacaré, né? Sai fora, não quero saber desse pensamento não. Chacoalha a cabeça, que nem fala o Brás aí, né? Chacoalha a cabeça, chacoalha as orelhas aí, para sair fora dos pensamentos. Né? Estabelecendo a confiança no poder criador, de quem procede. Nós procedemos do Criador. Nós temos que lembrar que somos filhos do Criador. Lembrar da nossa essência divina, da ligação que temos com o Criador, de onde nós procedemos, quem somos em essência. Todos os nossos males são advindos do esquecimento de quem somos e do que nos constituímos, de que nos constituímos, de essência divina, de amor, de luz. A gente esquece disso, aí a gente deixa que a insegurança se estabeleça, que a baixa autoestima, que os complexos, que as dúvidas, que os conflitos tomem corpo dentro de nós. Puro esquecimento da realidade de que nos constituímos. Somos filhos de Deus, temos Deus no nosso interior, somos feitos de luz, somos uma energia pensante, somos amor. Nós temos que vibrar amor, né? Então aí a coisa muda, né? Então estabelecendo a confiança no poder criador de quem procede e em si mesmo, gerando harmonia e coragem para os enfrentamentos, certo de que está destinado à glória estelar que alcançará a esforço pessoal. Então nós estamos destinados à glória estelar, à consciência cósmica, à sintonia com a consciência cósmica. Nós estamos destinados a isso. Olha como é diferente a gente pensar dessa forma. Os problemas parecem tão menores, né, Maria? Tudo fica tão menor, tão mais passageiro, quando a gente estuda conceitos assim, que nos trazem um sabor de eternidade. Nós saímos da limitação espaço-temporal que nós vivemos mergulhados.
E tudo na vida material começa a ser relativa. Sofrimentos, aquisições, tudo vira relativo, né, Ana Cláudia? Diante do absoluto, da grandeza do absoluto que nos aguarda. Deus, que é o absoluto, né? A verdade, a eternidade que nos aguarda. Tá? Então é isso, né? Quando nós saímos do mundo limitado que nós estamos, mesmo vivendo aqui na matéria, nós podemos mentalmente nos desligar por momentos em estudos, né? Em leituras, meditação. A gente sente esse sabor de eternidade. A gente acessa níveis superiores de consciência, expandindo a consciência. E aí a gente sai da limitação espaço-temporal que a gente vive normalmente, em que o nosso corpo se movimenta. O nosso corpo se movimenta nesse espaço-tempo, no imediato, no aqui e no agora, mas limitado. É interessante quando a gente pega um livro para ler e a gente viaja, né? A gente viaja livre, a nossa mente alça voo livre, e de repente não tem mais tempo, não tem mais espaço, a gente esquece até do corpo, a gente esquece até dos compromissos, tem que tomar cuidado com isso, né? Senão a gente esquece até dos compromissos, né? Mas quando a gente não tem nada para fazer, aí você dá aquela viajada gostosa, né? Uma filosofia, dá uma viajada num romance, numa poesia. A gente rompe, é a liberdade do espírito, pessoal. Essa é a liberdade do espírito, né? Porque o espírito é o pensamento, né? O Brás, na fase mais pesada da minha vida, na hora que resignei, passou. Isso mesmo. É isso aí, Brás. Né? Então, Enio, vai ouvindo aí que você já está vendo um monte de sugestões aí. Se você ouvir, abrir os seus ouvidos, você vai ver um monte de sugestões já, que a gente já está dando, que a Joana já está dando aí, tá? Então, fica atento aí. Fique atento. Então, vamos lá, vamos pegar mais um trechinho aqui. Ok, Mara Augusto. Mara Augusto, um abraço. Deixa eu pegar mais um finalzinho aqui. Então ela diz assim, né? Continuando. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar. Tá? Aquele que se conhece, né, sabe de quais recursos se pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar. Tá? Então, nós sabemos, nós despertamos para os nossos objetivos existenciais aqui na Terra, né? Nós vamos despertando para os recursos que podemos utilizar para cumprir com esses objetivos existenciais que nós temos, tá? Então, à medida que nós vamos nos conhecendo mais profundamente, né? Aceitando as tarefas, as funções, né, como parte do processo existencial no qual está inserido. São tarefas difíceis, duras, mas são as tarefas que eu necessito. Elas trazem a solução, as soluções que nós necessitamos para melhorarmos como pessoa. Gente, no mesmo pacote que vem as dificuldades, se vocês olharem bem, vem as soluções também. Porque o mal na nossa vida já é o próprio remédio. Os problemas familiares já têm em si mesmo o remédio necessário. A gente trabalhando por tentar ajudar um filho difícil, com complicações, nós estamos solucionando os nossos próprios problemas. A gente acha que a gente está só tentando solucionar o problema do filho? Não. Ele é a chave da solução para os nossos próprios problemas.
A família tentando ajudar os seus elementos, ela, como sistema, está se curando, ela está se harmonizando. Quebrando a cabeça para tentar resolver os problemas de um, os problemas de outro, a própria família está se estruturando de uma forma cada vez melhor. É importante a gente perceber isso. O marido difícil, a esposa difícil, o patrão difícil, eles são a chave. Se nós aproveitarmos, se nós enxergarmos de um outro modo, nós os veremos como a chave da nossa libertação. Aí não é só o problema do outro, aí é o meu problema essencial. E o outro é a chave da minha autocompreensão, do meu autoconhecimento. Até porque o outro funciona como espelho também de mim mesmo. Ele vai me espelhar muitas vezes, entendeu? Então ele é a chave também para o meu autoconhecimento. Ok, pessoal? Tudo depende do nosso modo de enxergar as coisas. Tá? Tudo depende do nosso modo de enxergar. Se nós mudarmos o modo de enxergar, nós ganhamos muito em termos de aproveitamento da nossa vida, né? Então a Joana diz assim, essa compreensão dá-lhe dignidade. Né? Essa compreensão nos dá dignidade, traz de volta para nós a dignidade causal. Eu sou a causa da minha vida. Eu sou o estopim da mudança também. Eu tenho poder nas minhas mãos. Eu tive o poder de transformar a minha vida no que ela está hoje, boa ou ruim, eu tenho o poder de mudá-la. Se ela estava ruim, eu tenho o poder de mudá-la para melhor. Porque o poder, eu estou descobrindo que está nas minhas mãos, não está na mão do outro. Né? Eu não posso dizer, eu sofro por causa de fulano, eu sofro por causa da vida. Não, eu sofro por mim mesmo. Para começar essa atitude que eu estou conservando. Né, de me sentir vítima da vida. Isso já está errado, é por isso que eu estou sofrendo. Né? Então eu preciso entender que eu sou a causa da minha vida. O meu pensamento, ele gera novos efeitos. Ele gera comportamentos, gera reações, gera efeitos. E assim eu vou plasmando a minha vida. Né? Então, Enio, a expiação é no corpo. Né? Nascer numa família difícil é sempre uma prova, né? É uma prova que tem raízes no passado, sim, tem raízes em necessidades do passado, mas são provas. Nós podemos alterar os vínculos, podemos alterar. Então a Joana fala assim, a prova ela sempre pode se alterar. A expiação ela vem fixada no corpo, né? A prova nós podemos alterar ao longo da existência. Começa de uma forma, vai terminar de outra, muito melhor, se nós tivermos uma atitude positiva. Mas ela diz assim, se nós somos renitentes, teimosos no mal, indo mal nas provas, nas várias provas que nós passamos, aí chega uma hora que vem a expiação. Então primeiro vem as provas, para ver se a gente toma jeito. E se a gente não aceita as provas com resignação, com coragem, com fé, aí vem a expiação. Muitas vezes a gente mantém a viciação, né? Está fazendo mal, está criando problema, e a gente nada de mudar. E fica lá na viciação, na viciação, na viciação. Aí os espíritos, não vai ter outro jeito. Vai ter que agora vir na expiação. Porque vai ser aquele remédio drástico para ver se a pessoa sai da viciação. Porque ela não consegue sair da viciação. Né? O André Luiz, na verdade, os mentores dele falam isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, no Ação e Reação, também eles falam isso. Né? Então é isso. Né? Nós temos que mudar, aceitar as provas, reagir bem perante as provas, para que não venham as expiações, os remédios amargos. Porque é lógico, né, pessoal, que Deus não daria, em primeiro lugar, o remédio amargo. Ele daria o amor, a orientação, não é? É lógico a gente pensar dessa forma. Né?
Mas quando nós somos impermeáveis ao amor, aí vem a dor. Porque a dor é aquela dinamite que vai chegar arrebentando, né? Então, quando a gente é duro, nosso coração de pedra, nós somos inflexíveis, aí vem a dor para nos fazer abrir a rocha, né, do coração, né? Abrir a rocha dos nossos conceitos, que a gente não arreda o pé, a gente não muda, e tá causando prejuízos na nossa vida, na vida dos outros também, né? Aí vem o remédio amargo, né, para solucionar o problema, né? Estamos quase acabando, pessoal. Aí ela diz assim: se identifica fragilidade num ou no outro ângulo do caráter e da personalidade. Direciona suas resistências morais nesse rumo e fortalece-se. Estão vendo, pessoal? Com a detecção das nossas fragilidades, dos vazios, das carências, dos conflitos, nós vamos trabalhando esses pontos fracos. Nós não podemos fugir deles. Não adianta a gente fugir da sombra, nós temos que preenchê-la de luz, aí a sombra desaparece. Tá? Então, aí nós fortalecemos as resistências morais. Tá? Aí a coisa vai melhorando. Né? Errando não se lamenta, porquanto aprendeu como fazer noutro ensejo. Não anuindo ao desequilíbrio, igualmente não se culpa, por ele nem a ninguém, porque descobre o valor da aprendizagem que enceta. Acertando, não se jacta, pois sabe que longo é o caminho pela frente. A gente não sai contando vantagem, né? Quando algo dá certo pra gente, às vezes a gente começa a cair no complexo de superioridade, né? A gente começa a cair no complexo de superioridade. Mas achando que tudo sempre vai dar certo, e não é bem assim. Nós temos que ter humildade. Nós temos que ter humildade. Não é porque nós acertamos ontem que hoje vamos acertar. Pode ser que hoje a gente caia. Então, fugir da jactanciosidade, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí. A Diana colocou: ali, doenças é sempre expiação? Não, Diana, não. Até porque existem doenças de vários tipos, né? Existem doenças que não são aquelas doenças fixadas para a gente viver a vida inteira. Existem aqueles processos fixados no corpo, até já genéticos aí, que claramente são expiatórios, né? Tendências à depressão, a transtorno bipolar, esquizofrenia, que nós vamos ter que tomar remédios a vida inteira, né? De causalidade aí das existências passadas vem, né, como um remédio amargo para a gente, né? Agora, existem várias doenças menores aí que são passageiras, algumas a gente cria, depois a gente percebe, a gente muda a frequência mental e melhora, né? A gente muda o comportamento, você cultiva um determinado vício, começa a gerar um problema num órgão. Aí você sai daquele vício, melhora o órgão, melhora o organismo, né? Então tem tudo isso, né? Tá? O Enio, as pessoas que têm doenças incuráveis carregam fardos muito pesados. Então podem ser consideradas expiações? Sim, Enio, né? As doenças fixadas, incuráveis, né? Veja bem, tem aquelas, Enio, que nós criamos. Nós desenvolvemos, não era nem para a gente passar por aquilo. E nós mesmos criamos. Expiação é quando aquilo foi determinado, foi programado, foi estabelecido pela justiça divina como recurso drástico para os nossos problemas. Aí é um fator expiatório. Tá? Agora tem aquelas que ao longo da nossa vida nós vamos criando, né? A Joana de Anjos fala de muitas doenças degenerativas que poderiam ser evitadas. Então aquilo não era para passarmos, e não eram coisas que estavam fixadas em nós, mas o nosso comportamento gerou uma determinada doença degenerativa. Tá? Então, né?
o Braz: Alexandre, uma regressão feita com pessoas especializadas pode auxiliar a pessoa a se livrar de certos conflitos? Pode, em determinados casos específicos, sim, né, Braz? Muito mais frequentemente no caso de fobias, né, tem uma ação melhor, tá? Não é qualquer caso que a regressão vai ajudar, não. Até em alguns casos pode até ser inconveniente, tá? Pela lembrança, por abrir arquivos aí que era melhor deixar quieto, né? Mas no caso das fobias, geralmente é um recurso bem válido, tá? É um recurso bem válido. Deixa eu pegar só o finalzinho aqui, só para terminar. Ela diz assim, ó: o autodescobrimento enseja humildade perante a vida, sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor desde o centro do si, consciente da sua realidade e origem divina. Então, olha lá, o autodescobrimento, quanto mais a gente se autoconhece, tá? Quanto mais a gente se autoconhece, mais a humildade dentro de nós. É o que ela está dizendo, né? O autodescobrimento enseja a humildade perante a vida. Por quê? Ao invés da gente ficar prepotente, arrogante, presunçoso, né? Não. A gente passa a pensar, a gente deve passar a pensar como Sócrates, né? Só sei que nada sei. O Sócrates, o filósofo grego lá, tá? Da Grécia Antiga. Só sei que nada sei. Quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe o quanto nos falta ainda, a nossa pequenez, o quanto nos falta por aprender. Essa é uma atitude muito, muito legal, porque a gente continua sempre aberto ao conhecimento, sempre aberto à convivência, sempre aberto ao aprendizado, e isso faz com que a gente continue avançando, tá? Sem postura humilhante, sem a pessoa ficar se auto-humilhando, porque se autodepreciando, porque isso não é humildade real, é só uma face oculta da vaidade. A gente tenta chamar atenção, tenta mascarar a vaidade posando de humilde. Isso não é humildade, tá? Aí ela fala assim: porque faculta a irradiação do amor desde o centro do si, consciente, da sua realidade e origem divina. Tá? Então aí o self ele vai realmente crescendo, vai se desenvolvendo, o Deus interior, a presença divina dentro de mim, vai crescendo, se desenvolvendo e se irradiando, harmonizando então a minha vida, né? Harmonizando o meu interior. Tá? Pessoal, já 9 horas, nós vamos dar uma paradinha aqui então. Tá? Eu convido a todos para nós fazermos a nossa prece final, agradecendo a Deus por essa oportunidade que todos tivemos aqui, que é uma bênção divina, no momento de paz que nós vivemos num país com relativa paz, podendo vivenciar esse momento junto à tecnologia, esse momento de fraternidade, que com certeza ficará registrado eternamente dentro de nós, porque nenhuma das luzes que se acendem no bem se apagará. Todas as luzes do conhecimento, do amor, da serenidade, da paz, permanecerão acesas pela eternidade. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos mais uma vez que nos ajudes, Mestre, para que durante a noite nós tenhamos toda a ajuda necessária para encetarmos atividades positivas no plano espiritual e podemos levantar no dia seguinte cheios de estímulos positivos para uma vida melhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja.